Fala galera, Mike Duque aqui na fala, esse é o meu podcast e se você quer mais informações e está faminto por Deus, me segue lá, Mike Duque no Instagram, beleza? Deus abençoe vocês. Eu queria começar com vocês em Mateus 6 e João 15. Nós vamos falar sobre intercessão. Mas eu quero falar um pouco sobre o fundamento por trás do intercessor. Mateus 6,6. Mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao seu pai que está em secreto. E o teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. Amém? Então, essa passagem bíblica está no Sermão do Monte. Onde está o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7. Estamos juntos? O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é o segundo maior discurso de Jesus. Segunda maior pregação, a mais longa. A primeira é João 13 até o capítulo 17, que é um pouco antes dele ir para a cruz. Então a gente vai trabalhar com as duas mensagens mais longas. Claro que não toda, mas parte dela, ou o centro dela. E aí Mateus 6, no Sermão do Monte, que é essa segunda parte mais longa que Jesus fala, ela é a constituição do reino de Deus. Diga comigo, constituição. O Brasil tem uma. A América do Norte, os Estados Unidos tem uma. A Argentina tem uma. Cada país tem uma constituição. Você sabia disso? Que cada país tem uma constituição? Sim ou não? Ó, eu fui tirar o meu visto americano. Na verdade, fui renovar o meu visto. Quando você entra dentro da embaixada americana, é como se você já estivesse entrando dentro dos Estados Unidos. Todas as leis e regras que se aplicam ao americano, se aplica ali dentro já. Então, você passa por uma revista minuciosa, porque assim, o povo que já sofreu atentado fica ligado na liga, né? Então eles sabem que qualquer coisa vira bomba. Então é muito minucioso a revista. E aí eu entrei com um casaco, estava um pouco frio em São Paulo, e eu esqueci um carregador de celular. Na frente tem uns lugares em que você paga R$20 para pôr as coisas, porque não pode entrar com nada, só os documentos em papel. E aí eu esqueci meu carregador no bolso, me desliguei. Aí passei no detector de metal sem o casaco, coloquei o casaco ao lado num outro detector. E aí pegou o meu carregador. Sabe o que eu tive que fazer? Ir lá fora. Tipo assim, eu já estava na hora de atender. Já estava 2 horas na fila. Chegou minha vez de atender. Só que eu tinha um objeto que não era apropriado. E eles não podiam nem jogar fora, nem guardar. Aí eu tive que sair, ir lá fora, pagar para guardar o meu carregador, pegar a fila de novo. Passou uns 30 na minha frente. Porque eu estava na América, porque eu estava na embaixada americana. Nós somos cidadãos do reino, sim ou não? Então o jeito que você e eu temos que viver é de acordo com a constituição do reino. Então se você quer saber como que vive um discípulo de Jesus hoje, você tem que decorar Mateus 5, 6 e 7. Ali está a maneira pelo qual eu e você devemos viver. E no meio do Sermão do Monte, Jesus diz que um discípulo dele vai orar. Mas tu, quando orar, não é se você for orar, porventura se você for orar. Não, quando você for orar. Não, é se for orar. É assim, ó. Não é se for orar, é quando for orar. Eu estou afirmando. Quando você for orar, porque você é um discípulo e um discípulo vai orar, quando você fizer isso, faça desse jeito. Entra no teu quarto. Primeira coisa. Entra no teu quarto. E fala ao teu pai que está. Põe um versículo aí pra gente. Onde o pai está? Mateus 6,6. Onde o pai está? Onde o pai está? Diga secreto. O que é secreto? Quando você fala assim, isso aqui é secreto. Escondido. Onde o pai está? Escondido.
Por que o Pai está escondido? Porque Ele não quer se mostrar? Porque Ele não quer se revelar? Porque Ele é um Deus ruim e não quer mostrar quem Ele é? Não, não é essa a natureza de Deus. Desde Gênesis em Apocalipse, a Bíblia inteira, Ele é um Deus que se revela, Ele é um Deus que se mostra. Por que então Jesus está dizendo que o Pai está num lugar secreto? Por que o Pai está escondido? Porque Ele quer provocar em você um senso de procura. Se está fácil, pronto, achei. Mas se está escondido, você precisa achar aquele que é envolto em mistério. Ele está provocando você e eu a procurá-lo, a encontrá-lo. Então Jesus ele está pegando emprestado a linguagem do Velho Testamento aqui. Da onde ele está tirando isso? Ele está tirando isso da linguagem que Moisés emprestou para ele, porque Moisés construiu um tabernáculo. Deus deu a planta do céu, falou: faça tudo conforme o modelo que eu te mostrar. E aí Moisés construiu o átrio. Estamos juntos? Átrio, diga átrio. Construiu o santo lugar. E ele construiu o santo dos santos, onde Deus se escondia, atrás do véu. Aonde uma vez por ano, naquele lugar escondido, o sumo sacerdote entrava e colocava incensário ali, e enchia de fumaça de adoração, e depois ele entrava aonde tinha a Arca da Aliança, que era a representação do trono de Deus, aonde Deus falava entre os querubins. Então Jesus está pegando a linguagem do Velho Testamento emprestada, e essa linguagem aparece no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo tem um esconderijo. Ele é o Deus que se esconde, porque Ele quer provocar em nós um senso de procura. Estamos aqui? Estamos sim? Junto? Juntinho? Juntão? Agora vamos conectar isso com João 15. João 15:15. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois revelei tudo quanto eu ouvi do meu Pai. Então são duas coisas aqui. Primeiro, Deus quer provocar em você um senso de procura, porque Ele quer ser revelado, mas ao mesmo tempo Ele quer que você procure Ele, porque Ele quer que você compreenda que a intercessão, ela é precedida pela amizade. Intercessores são amigos de Deus, e amigo é uma coisa rara, porque a amizade não apenas basta dizer: eu sou amigo de Deus. Você precisa desenvolver uma vida que autentique que você é um amigo. E quem é amigo? Amigo é alguém que conhece aonde está a dor da outra pessoa. Isso é um amigo. Ele olha para o amigo e ele fala: eu sei onde dói, eu sei o que faz você chorar, eu sei o que te comove, porque ele conhece as entranhas do amigo, ele conhece as emoções do amigo, ele conhece o coração do amigo. Por quê? Porque durante anos eles desenvolveram um negócio chamado relacionamento. Então Jesus está falando da gente entrar em um lugar para encontrar esse Deus, para desenvolver um relacionamento com Ele de amizade. E a melhor pessoa, ou talvez uma das melhores para explicar como que se desenvolve essa amizade, é o próprio Moisés. Então vamos caminhar com Moisés pelo lugar secreto, o lugar que Deus se esconde. Primeiro em Êxodo 19, versículo 5.
esse é o contexto em que Deus desce no Monte Sinai e Ele chama a nação de Israel inteira, todo o povo de Israel que tinha saído do cativeiro. Ele diz: agora, se portanto ouvir atentamente a minha voz e guardar os meus mandamentos, a minha aliança, serão uma propriedade exclusiva dentre todos os povos da terra. Deus está falando com Israel: Israel, o que eu quero de vocês, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, eu tirei vocês do jugo de Faraó, porque eu quero que vocês sejam uma nação que vão dar atenção à minha voz. O que Deus está falando com Israel é: Israel, eu não quero a sua produtividade. Israel, eu não quero o seu ativismo. Israel, eu não quero que você faça coisas para mim. Israel, eu quero a sua atenção. A linguagem do amor de Deus é tempo de qualidade. Já leu as 5 linguagens do amor? Você precisa ler. Deus quer atenção, mas nós achamos que Ele quer a nossa produção. E a gente pensa que, sabe, que Deus quer a gente para a gente fazer a obra dEle, que Deus precisa de você. Deus não precisa de nada, nem de ninguém, de nada. Mas Ele está convidando a nação de Israel para se envolver no plano dEle. E o meio pelo qual eles se envolveriam no plano de Deus era se eles fossem atentos. Quanto tempo da sua vida você está dedicando para dar atenção à voz? Quanto tempo do seu dia, da sua agenda, você está atento, sincronizando e alinhando seus ouvidos com a voz? E aí ele completa dizendo que se Israel ouvisse a voz dele atentamente, ia acontecer um fenômeno que a gente tenta criar por si só, que é o seguinte: se atentamente ouvir a minha voz, serão propriedade exclusiva. Quem está aqui comigo, por favor? O que é uma propriedade exclusiva? Você não sabe o que é uma propriedade exclusiva? Esse telefone é minha propriedade exclusiva. Por quê? Eu comprei. É meu. Não é teu, é meu. O que faz esse celular diferente dos outros? Ele é meu. Não é teu. Eu paguei um preço por ele. Deus está falando: eu te comprei com um preço. E se você ouvir atentamente a minha voz, isso vai fazer com que você seja diferente de todas as outras nações. E a gente quer ser diferente das pessoas lá fora por causa da roupa que a gente veste, por causa da linguagem que a gente usa, por causa da comida que a gente come, por causa dos lugares que a gente frequenta. Isso não faz você diferente das outras pessoas, isso te faz só um religioso. Só isso. O que modela o povo de Deus a ser diferente de todos os outros povos do mundo: se atentamente ouvir a minha voz. A voz de Deus vai modelando você, seu caráter, vai modelando seus pensamentos, vai modelando suas atitudes, vai modelando como você se movimenta nas circunstâncias adversas. É a voz que caminhava no Éden, a mesma voz que caminhava na viração do dia, sabe? Toda vez na viração do dia, a voz andava no jardim. As escrituras dizem que a voz andava. Sabe quem era a voz andando? Yeshua. Era o verbo que ainda não tinha encarnado. Você nem se afunda, mano, isso aqui. Deu um medo agora. Vai que tem um batistério aqui, eu caio no alçapão. Em outras palavras, Deus está chamando a nação inteira para o lugar secreto. E aí olha o que a nação faz. Verso 18 do capítulo 20. Todo o povo
presenciava trovões e relâmpagos. Meu Deus! Não é um sussurro, é Deus descendo na montanha. Deus desceu na montanha. O trono de Apocalipse 4 desceu no Sinai. Olha o que está escrito: o povo presenciava os trovões e os relâmpagos. Em Apocalipse 4, tem trovão no trono, na sala do trono, sim ou não? Não era uma manifestaçãozinha, não era um sussurrinho, era o próprio Deus baixando na terra e falando: Israel, eu quero sua atenção. Tem como você me dar os seus ouvidos? E aí diz que todo o povo presenciava os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegava, o monte estava queimando, o monte estava pegando fogo, e o povo ficava, qual é a distância que o povo ficava? Longe. Fica aí, Deus, eu não vou entrar nesse lugar não. O povo não queria entrar no lugar secreto, não queria entrar no lugar onde a amizade seria desenvolvida. E aí o que eles fizeram? Verso 21. O povo ficou em pé de longe, olhando o monte queimando. E aí no verso 20 Moisés fala assim, no verso 19: e disseram a Moisés: fala tu conosco. Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui chama-se igreja evangélica. Pastor, eu vou te dar o meu dízimo, tudo bem? Tudo bem. Domingo você fala de Deus para mim, mas eu não quero ouvir Deus diretamente. Porque se eu ouvir a voz de Deus diretamente, pastor, eu vou morrer. Então é melhor eu pagar um profissional que vai entrar na nuvem, ele ora, ele busca a face de Deus, aí domingo ele vai e aí ele fala aquilo que Deus falou para ele, para você. E é por isso, e é tão somente por isso, que existem poucos intercessores. Todos são chamados a ser intercessores, mas poucos se posicionam no lugar de intercessão, porque falta simplesmente entender que não existe um mediador entre o homem e Deus. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus. E Ele reconectou você com o Pai. Mas a gente gosta de mediador. E muitos dos intercessores não querem perder o seu cargo de intercessor, porque eles funcionam como um mediador. Você já viu? Não, eu vou levar a foto do meu filho para aquela irmã que ela é uma intercessora poderosa. Não, no fim do culto eu quero oração, mas eu quero do pastor, que ele ouve melhor Deus. Amém? Glória a Deus. E as pessoas se validam desse cargo. Tipo assim, é bom, infla meu ego. Eu sou a ungida intercessora, o intercessor que estou aqui mediando as realidades. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí eu fico ali no meio assim. E eles estão fazendo isso. Fala você, Moisés, com a gente. Você vai ser o nosso mediador. A gente não vai entrar lá. Aí o verso 21 diz: o povo ficou em pé de longe. Moisés, porém, entrou dentro das nuvens densas, dentro das trevas densas. Tinha uma nuvem escura que escondia Deus. E Moisés, ele entrou dentro do lugar onde Deus estava escondido.
povo ficou de longe, falando: não, domingo a gente ouve uma pregação, de boa. Então, quando Moisés entra dentro da nuvem, ele é ferido com uma revelação de amor, de paixão, e ele é capturado pelo coração de Deus, pelos anseios de Deus, pela fama de Deus, pelo desejo de Deus. E aí, quando nós chegamos no capítulo 33 de Êxodo, a gente pensa assim: claro que se eu tivesse tido a experiência que Moisés teve, eu iria falar: Deus, já pode aqui, ó, pôr o algodão no nariz. Zerei a vida. Mano, Moisés está subindo a montanha, e aí de repente o chão começa a ter pedras preciosas. Você está aqui comigo? Pelo amor de Deus. Moisés está subindo a montanha, do nada o chão fica com pedras preciosas, e aí de repente ele está andando no chão do céu, no chão da casa de Deus, do templo celeste. O céu desceu para a montanha e ele entrou dentro dessa nuvem. Eu ia falar: Deus, zerei a vida, só pôr o algodãozinho aqui, ó. Ou então eu ia falar: Deus, bora escrever um livro, Divinas Revelações do Céu, best-seller. Não, Moisés foi infectado com o vírus da fome. E aí agora, ele está tão tchuguedinho com Deus. Você não ri de piada nenhuma. Tchuguedinho. Não sabe o que é together em inglês? Junto. Tchuguedinho. Passa. Que aí, olha só, primeiro ele entra na nuvem. Aí olha só o versículo 8 de capítulo 33 de Êxodo. Quando Moisés ia à tenda, o povo se levantava e cada um ficava em pé na sua tenda e contemplava Moisés pelas costas. Verso 9: quando Moisés entrava na tenda, a coluna descia, a coluna de nuvem descia. Primeiro Deus está na nuvem, Moisés vai atrás de Deus. Agora é Deus que vem atrás de Moisés. Eles ficaram together, parceiro, amigo. É mais ou menos, você está lá na sua varandinha, com sua xícara de café, a Bíblia aberta, 5, 6 da manhã, e aí ele vem encontrar com seus amigos. É isso que está acontecendo. Moisés cativou o coração de Deus. E aí ele fala no verso 11: o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Uma coisa é você se intitular amigo, outra é Deus falar que você é amigo dele. E falar que o tipo de comunicação que ele tem contigo é diferente do que ele tem com qualquer outra pessoa. Porque com você, ele fala face a face. Ele olha dentro dos seus olhos. Em outras palavras, isso quer dizer que Moisés vivia diante da presença manifesta de Deus. Tem um livro ali atrás que é a presença relacional de Deus. E ele fala que a palavra face é a palavra panim em hebraico, que significa rosto anatômico de Deus. Moisés via o rosto anatômico de Deus, via o olhar de Deus, que é a mesma coisa que a sua presença se movendo de forma física e objetiva. E aí a gente pensa: bom, agora Moisés zerou a vida. Agora é Deus que vem atrás dele, Deus que falou: você é meu amigo. Aí no versículo 18 de Êxodo 33, esse cara é guloso.
rogo-te que me mostres a tua glória. Como assim, Moisés? A nuvem acabou de descer na tua varanda e você quer mais? É porque eu não consigo mais ficar longe do meu amigo. Eu quero conhecer mais do que ele pensa, mais de quem ele é. E aí o Senhor faz o seguinte com ele: eu vou te responder, Moisés, eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome, Yahweh. A gente lê os versículos rápido demais, mas o que o texto está dizendo é o seguinte: eu vou te fazer tanto conhecer quem eu sou, que é mais ou menos isso aqui, ó. Deus começou a pregar sobre Deus para Moisés. Quem queria fazer esse seminário teológico aí? Ele falou, o Senhor falou: eu vou proclamar para você o meu nome. E o nome Yahweh significa a presença dele também, porque a palavra Yahweh significa manifestar a presença também. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou ainda é uma tradução um pouco limitada, mas o que Deus estava fazendo é: eu vou te ensinar a respeito da minha natureza. E a minha natureza, a natureza de Deus, é a natureza de um Deus presente, de um Deus imanente, de um Deus que desce, de um Deus que toca o seu povo, de um Deus que se revela. Por isso ele está falando: eu vou te ensinar qual é o meu nome. Deus pregando Deus. Isso aconteceu no Novo Testamento, quando Jesus pegou a lei, os salmos e os profetas, e ele começou a ensinar sobre ele mesmo para os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia estava pregando a Bíblia, a palavra pregando a palavra. Ele virou um amigo intrínseco. E aí, no versículo 5, o Senhor desceu numa nuvem, pondo-se junto a Moisés. Ele proclamou o nome do Senhor. Mais uma dose de teologia. Deus pregando Deus. E aí ele proclamou diferente. Ele disse: proclamou o nome do Senhor, Deus misericordioso. A palavra hebraica hesed, para misericórdia, significa mais do que misericórdia, significa amor fiel inquebrável. Percebe? Deus foi revelando os níveis da sua natureza para Moisés, e agora ele falou: eu tenho um amor tão intenso por você, Moisés, que é impossível dele ser quebrado. Eu sou tão fiel ao que eu sinto por você, meu amigo. Meu Deus, eu queria ouvir isso de Deus. Eu sou tão fiel ao que eu sinto por você, Moisés, que não tem como isso ser quebrado. Intercessão é precedido por amizade. Sabe por quê? Se nós não colocarmos o fundamento da amizade antes de interagir com Ele, pedindo que Ele mude coisas, nós podemos ficar ofendidos quando Ele não agir do jeito que a gente pediu. Ou seja, nós vamos ter uma relação com Deus por interesse de resultados. Nós vamos passar 30 anos orando por avivamento ou por qualquer outra coisa, e aí aquele resultado não acontece. Aí o que acontece com o intercessor? Ele fica ofendido com Deus, porque ele gastou a vida dele pedindo coisas que Deus não fez, pelo menos não na época dele vivo. Por isso que a amizade é o fundamento para você ser um intercessor de longos anos. Porque a intercessão não tem a ver apenas com resultados. A intercessão tem mais a ver com parceria ao coração de Deus. Deus chamou Jeremias e falou: Jeremias, eu estou te chamando, mas eu não vou responder nenhuma oração sua. Quantos gostariam de entrar para esse ministério de intercessão de Jeremias aqui? Vem, Jeremias, vem, Jerê, vem. Vem aqui andar comigo, vem para o meu círculo de oração. Só que eu não vou responder nada que você me pedir. Não agora. Daqui a 70 anos eu respondo o que você está pedindo, você não vai ver.
Eu estou te chamando para aprender a chorar comigo. Eu estou te chamando para você andar no meio de Israel idólatra e sentir a dor que eu sinto. Eu estou te chamando para andar na cidade de Belém e sentir a dor que eu sinto quando eu vejo os perdidos, as prostitutas, os quebrados, quando eu vejo aborto. Eu estou te chamando para andar no meio das trevas, da escuridão e sentir o que eu sinto agora mesmo, quando eu olho cada criança sendo abusada na Ilha do Marajó. Eu estou te chamando para você sentir minha dor pela dor da terra e ficar junto comigo aqui chorando. Esse é o fundamento de um intercessor. Porque senão a gente pode se corromper com as promessas de Deus. Você sabia que você pode se corromper com aquilo que Deus te prometeu se cumprido? Por isso que Moisés é tão doido da cabeça, que quando ele estava para entrar na terra, na promessa, 430 anos de promessa, muito mais do que isso, Deus tinha prometido à nação de Israel uma terra, a partir de onde ele iria executar o seu plano, da onde viria o Messias, da onde viria todo o plano dele. E aí o Senhor aparece para Moisés e fala: eu vou enviar um anjo na sua frente, mas eu não vou estar com você. Eu vou fazer todas as suas promessas, todas as minhas promessas vão se cumprir. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, eu vou destruir os seus inimigos, eu vou fazer tudo o que eu prometi, mas eu mesmo não vou estar com você. Moisés fala: então eu prefiro morrer com o Senhor no deserto. Se a sua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Se a sua presença manifesta não vai entrar na promessa do Senhor, eu prefiro morrer sem a promessa do Senhor com o Senhor, sem corromper o meu coração, mas continuando em amizade com o Senhor. E aí é tão louco isso é tão louco, que um dia aconteceu uma coisa em Israel. Eles construíram um bezerro de ouro. Moisés estava há 40 dias marinando na glória de Deus. Enquanto isso, o povo que não quis entrar no lugar onde se ouve a voz de Deus, preferiu construir um bezerro. Olha que doido. Que não fala, que não ouve, que não vê. E criar a própria religião deles. Será que isso tem alguma semelhança? E aí quando Moisés desce, é muito doido, porque o Senhor fala no verso 8 de Êxodo 32, depressa se desviou do caminho o povo, fizeram um bezerro de fundição e adoraram e ofereceram sacrifícios. E Deus tem um senso de humor muito grande. No verso 9 ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: eu tenho observado esse povo e vi que é um povo obstinado. Agora me deixa para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Vocês estão lendo o mesmo versículo que eu estou lendo? Deus está fazendo uma proposta para Moisés ministerial aqui. Seguinte: Moisés, o povo é obstinado, construíram um falso Deus. Vamos fazer um acordo. Qual é o acordo? Vamos matar o povo todo. E eu e você, Moisés, vamos começar uma coisa nova. Aleluia. Alguém disse aleluia. Eu ia topar na hora, falar: mata todo mundo! E eu e você, Deus, bora, a gente faz um Instagram massa, um site, os convites vão bombar. Mike Duque Yahweh para as nações.com. Que proposta? Não é Satanás, não é maligno, é Deus falando: o povo não presta. Vamos matar o povo todo e vamos começar eu e você. A partir de você, vou fazer uma nova nação grande. Na hora, falou: opa, agora, onde eu assino? Mas Moisés é amigo de Deus.
Aí olha o que ele fala para Deus. Moisés, verso 11. Porém suplicou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, porque a tua ira se acende contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito, com grande força e mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui, para matá-lo nos montes e destruí-los da sua face da terra? Volta-te da tua ira ardente, arrepende. Gente, que coragem! Se arrepende desse castigo contra o teu povo. Lembra de Abraão, Isaque e Jacó, teus servos. Isso é um intercessor, é um amigo. O que ele está falando assim? O que vão pensar de você, Deus? Um amigo está preocupado com a reputação do outro amigo, com a fama de Deus. Então ele pega a fama de Deus e fala: o que vão dizer? Que você é um Deus fraco, que você tira do Egito para matar no deserto? O que vão pensar de você, Senhor? É a tua fama que está em jogo. Aí ele apela: e Abraão, seu amigo também? Você prometeu para Abraão, lembra? Ele também é teu amigo. Você prometeu para o teu amigo, agora teu amigo, você tem que cumprir coisa para o seu amigo. Isso aqui é uma versão cafeinada. Muita Ritalina, gente. Aí o versículo termina assim, ó: heresia. Verso 14. E o Senhor se arrependeu. O nego bugando agora assim, como assim? Ele mudou de ideia. Claro que Deus não se arrependeu de pecado. Ele ia matar o povo, e Moisés entrou na frente e falou: não, tua fama, o que vão pensar de você se você fizer isso, Senhor? E o Senhor mudou de ideia, porque ele era amigo. Onde estão os amigos de Deus? Os olhos do Senhor estão passando em toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, que estão mais preocupados com o que Deus sente do que com aquilo que Ele vai fazer. Eles amam o que Deus vai fazer, eles creem no que Deus vai fazer, eles oram pelo que Deus vai fazer, mas eles não se ofendem se Deus não fizer no tempo deles. Eles estão um passo à frente, porque para eles é mais importante o relacionamento que eles têm do que aquilo que Deus faz. É muito bonito isso que eu estou falando, mas na prática, e se Ele não livrar você da bandeja de prata, como Ele fez com João Batista? E se você for como um dos heróis da fé de Hebreus 11, que andaram errantes, que foram cortados ao fio de espada, que viveram em cavernas, em buracos, cujo não viram a promessa pelo qual deram a vida? E se você for como João Batista, que foi para o deserto com 12 anos de idade, deu a vida para preparar o caminho do Senhor e terminou a sua vida numa cadeia? A amizade precede a intercessão. A intimidade precede a intercessão. Porque aí nós não vamos ter um relacionamento com Deus baseado em usar Ele. O que a gente quer é conhecer a mente, o coração dEle, acima de tudo. E nesse lugar, o Senhor pode liberar o que a Bíblia chama de espírito de oração. Vamos ler Romanos 8 para a gente orar. Versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos
que não se expressam com palavras. Esse texto fala que a criação está gemendo, o espírito está gemendo, falta a gente gemer. A criação está sofrendo com dores de parto por causa da queda. Você sabe, no Éden, o leão comia alface. Então, depois da queda, toda a criação ficou desordenada. Então, toda a natureza está gemendo com dores de parto. O Espírito geme também, porque o Espírito quer ver a redenção, a restauração de todas as coisas no retorno de Jesus, aonde todas as coisas serão colocadas em ordem. As Escrituras dizem que quando Jesus voltar, o leão vai pastar com o cordeiro, que nós vamos ter as nossas armas de guerra transformadas em instrumentos de agricultura. Então há um gemido do Espírito por esse retorno do Senhor. É isso que Romanos 8 está falando. A gente lê esse versículo porque a criação ficou sujeita à inutilidade. No verso 19 diz: a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus não é você fazer missões. Aqui está falando sobre a nossa ressurreição, quando a gente vai ter o nosso corpo ressurreto no retorno de Jesus. Sobre isso que Romanos 8 fala, que vai ser a adoção dos nossos corpos. Então o Espírito está gemendo por isso, a criação está gemendo por isso. Falta a gente se conectar ao Espírito que está gemendo, para a gente começar a gemer com gemidos inexprimíveis. Isso é o espírito de oração. O Espírito Santo é um espírito inerentemente intercessor. Por isso que em Apocalipse 22:17 diz que o Espírito e a noiva dizem: o Espírito está dizendo vem. Falta a noiva se engajar com ele. Vem também. Vem significa orar por tudo aquilo que precisa acontecer antes de Jesus voltar. Tem várias coisas que tem que acontecer antes de Jesus voltar, e Ele não pode voltar amanhã à noite por causa disso. Então a gente se conecta com o espírito de oração, para ele gerar gemidos no nosso coração, para que aquilo que precisa acontecer para o cumprimento total das suas promessas, que é o fechamento da história, aconteça. Só que às vezes a gente talvez não vai ver isso vivo, mas a gente vai estar em parceria com ele gemendo. O espírito de oração veio na história da igreja sobre alguns irmãos. O espírito de oração. Você precisa ter temor nessa hora. E se você não tem temor nessa hora, eu te libero para você ir para casa. De verdade. Porque o que eu estou falando aqui é muito, mas muito sério. O espírito de oração é um poder do Espírito Santo que vem sobre algumas pessoas para você gemer os gemidos de Deus. Isso veio sobre alguns irmãos na história. Veio sobre Daniel Nash, que era um homem que orava antes do avivalista Charles Finney chegar nas cidades. Charles Finney era um grande pregador evangelista que ganhou cidades inteiras para Jesus. Mas antes dele pregar, Daniel Nash chegava na cidade 2 semanas antes, alugava uma pousada e ele ficava ali ganhando aquela cidade gemendo. Mas não é uma coisa que você pode programar. Vou gemer aqui para ganhar Belém. Não, não. O espírito de oração precisa vir sobre você. Ele opera isso soberanamente. E ele ficava ali gemendo na presença de Deus. Quando o Finney pregava, pessoas
as mais difíceis, sabe? Tipo assim, a pessoa que você menos imagina que seria dobrada pelo poder de Deus naquela cidade. Eram os que vinham correndo para frente, ou caíam debaixo de convicção de pecado, ou quando Finney entrava dentro de uma fábrica sem falar nada, só porque ele entrou no lugar, as pessoas iam caindo de joelhos confessando Jesus. Veio sobre Frank Bartman, o intercessor de Azusa. Ele disse que foi tomado pelo espírito de oração dia e noite, ao ponto de ele não conseguir quase que dormir, porque o espírito estava gemendo através dele. Algumas vezes isso vai se manifestar com um dom de lágrimas, orações líquidas. Você não vai conseguir expressar em palavras, mas você vai só chorar. Você vai só chorar. O espírito de oração já está vindo sobre essas meninas aqui, ó. Porque não tem a ver com a performance delas. O Espírito Santo faz isso. Veio sobre David Brenner, pregador aos índios. Ele pregava com um intérprete totalmente alcoolizado e os índios se convertiam. E quando ele ia interceder, a neve derretia ao redor dele, de tão quente que ele estava. Então essa noite, nós não podemos provocar isso, mas nós podemos dizer sim para isso. E se Ele quiser, Ele pode vir sobre nós com um espírito de poder para a gente orar e entrar no Getsemane com Ele. E a gente sair do espírito de sono que estava sobre os discípulos quando Ele falou: nenhuma hora podeis vigiar comigo. Eu estou agonizando porque eu vou encontrar a morte da cruz e nenhuma hora vocês conseguem. Então essa noite, o que eu queria pedir gentilmente ao Espírito Santo é que ele caísse sobre algumas pessoas aqui com um espírito de poder para orar. Se você quer dizer sim para isso, não diga sim porque eu estou pedindo para você dizer sim. Que vão ter dias em que Ele vai vir sobre você em momentos nada confortáveis. Quando você estiver comendo pizza com sua família, Ele vem. Ou quando você estiver dormindo, ou quando você estiver andando na rua. Algumas vezes aconteceu comigo dentro de shopping. É uma compaixão que você sente do coração de Deus, que te ajuda a se unir a Ele nos propósitos dEle. Às vezes para pessoas, às vezes para nações, às vezes pela sua igreja, não sei. É Ele que vai gemer a vontade de Deus em você. Espírito Santo. Espírito de graça e súplicas. Se tiver alguém dizendo sim aqui, cai sobre esse lugar, sobre os irmãos aqui. Espírito de graça e súplicas. Espírito de graça e súplicas. Gemidos inexprimíveis de orações. Orações do Espírito Santo, orações que só o Espírito pode gerar,
orações nunca oradas antes, por meio de gemidos inexprimíveis. Se existem pessoas aqui nessa sala dizendo sim para isso, eu te peço que agora, Senhor, você comece a liberar o peso do teu coração, que você encontre os seus amigos aqui, aqueles que estão dispostos a entrar em parceria com o Espírito Santo. Libera a graça para orar, libera o poder para orar. Gemidos inexprimíveis. Encontra pessoas que estão dizendo sim agora. Dom de lágrimas. Espírito de poder para orar. Espírito de poder. Onde estão seus amigos, Senhor? Onde estão os amigos de altar? Onde estão os amigos que vão prevalecer em oração? Onde estão os jovens, velhos, crianças? Perseverança. Orações que vão perseverar por 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Espírito de graça e súplicas, aumenta, 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 aumenta. Libera sua mão agora, libera sua mão sobre esses irmãos agora. Que um jorrar de orações geradas pelo Espírito de Deus. Vamos nos render ao Espírito Santo agora. Vamos nos render a Ele. Dê uma resposta ao Espírito Santo agora, dizendo: sim, estou aqui. Eu estou aqui, Espírito de oração. Eu estou aqui. Ensina-nos a orar. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Ensina-nos a gemer. Ensina-nos a prantear. Ensina-nos a chorar. Choramamama canto robo suirebo corrababa sorobo bamanalaraye. Shoto robo conalaramanalaraye. Aumenta, aumenta, aumenta as suas orações, Espírito Santo. Aumenta, 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 aumenta. Eu te peço, aumenta cada vez mais agora. Aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta, Senhor. Yeah, 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 yeah.
Se você puder, Espírito Santo, divide o peso de nações, de campos missionários, Senhor, de áreas geográficas, sobre os intercessores aqui nesse lugar. Coreia do Norte, janela 10x40, as ilhas do Brasil. Senhor, libera agora o peso de oração para as nações da terra, que essas orações produzam um equibalo, produzam um envio, produzam um incêndio de fogo de Deus. Aumenta o seu clamor, Espírito. Aumenta o seu clamor, Espírito.